Boa noite. Iremos apresentar sobre o processo isocórico para a disciplina Fundamentos da Termodinâmica, de ciências Caio Rodrigues Dias e o Anderson Barros Silva. A introdução. O processo isocórico, também conhecido como processo isovolumétrico, é uma etapa fundamental na termodinâmica, que descreve uma transformação termodinâmica na qual o volume do sistema permanece constante. Isso implica que, durante o processo isocórico, não há trabalho realizado pela expansão ou compressão do sistema, uma vez que não há mudança no volume. A temperatura e a pressão, por sua vez, pode variar. Ou seja, no processo isocórico, somente a temperatura e a pressão que muda, o volume continua o mesmo. Exemplo de um processo isocórico. A gente pode ver por uma imagem do pneu fazendo a calibragem. O pneu sofre processo isocórico quando faz uma calibragem. Em dias quentes, a pressão dada nos monitores é maior que nos dias frios. Isso porque, quando aumenta a temperatura, aumenta a pressão e se mantém somente o volume. Quando a gente faz esse processo de calibragem do pneu em lugares quentes, com temperaturas mais elevadas, o processo de pressão a pressão aumenta. Então, é diferente do quando está frio, é necessário menos pressão quando for fazer a calibragem. Na fórmula, podemos ver essa questão. Relação direta entre a pressão e a temperatura. A pressão P e a temperatura T do gás são diretamente proporcionais. Isso significa que, quando a temperatura aumenta, a pressão também aumenta e vice-versa. Essa relação pode ser representada pela seguinte fórmula: a razão entre P, que é a pressão, sobre T, que é a temperatura. Na fórmula está dita P1 sobre T1 e P2 sobre T2. O P, T que é igual a constante, ou seja, quando a razão, quando eu tenho o valor da pressão para um valor da temperatura, sempre vai ser o mesmo valor da constante, em todos os números, mesmo aumentando ou diminuindo. Aqui onde P1 e P2 são pressão inicial e final, respectivamente, e T1 e T2 são temperatura inicial e final, respectivamente. Tabela. A tabela abaixo mostra o comportamento de um gás em relação à pressão, à temperatura e à constante resultante. Observando a tabela, percebe-se que a pressão e temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, o processo isocórico é do tipo linear. Bom, aqui a gente pode ver a relação de temperatura sobre pressão, que vai resultar sempre em uma constante. Aqui no caso 50, 5 vai resultar em 10. 100, 10 vai resultar em 10. E isso vai gerar um gráfico linear. Aplicação na engenharia. O processo isocórico é comumente usado em sistemas onde é necessário controlar o volume, como em caldeiras de vapor, compressores e motores de combustão interna. Ele também é utilizado em experimentos científicos e em análises termodinâmicas para entender o comportamento de gases em condições específicas. Ou seja, esse processo ele é muito importante para fazer uma análise de como o gás vai se comportar dentro de um ambiente fechado ao qual ele não vai sofrer modificação, como um cilindro de motor que ocorre a combustão. Nele, o gás ele entra, aí ocorre a ignição, aí nisso gera uma pressão muito grande. E nisso a gente pode analisar qual vai ser a pressão que está ocorrendo dentro daquele ambiente fechado, sistema fechado. Conclusão: o processo isocórico é uma parte essencial do estudo da termodinâmica e desempenha um papel significativo em várias aplicações da engenharia. Ao entender como o volume permanece constante enquanto a pressão e a temperatura podem variar, os engenheiros podem projetar sistemas mais eficientes e otimizados, contribuindo para avanços tecnológicos em várias áreas da engenharia.